Isso, tá bom. Vamos orar para a gente poder ir para esse momento de exposição. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por mais um ano que essa igreja completa, obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui, obrigado, Deus, pelos frutos da Tua palavra, a salvação, a cura do coração, a redenção em Cristo Jesus, a libertação das amarras dos costumes humanos e o encontro com a graça do Senhor. Obrigado, Deus, porque essa igreja, no lugar onde ela está, ela é um luzeiro no meio da multidão. E que o Senhor continue usando eles, Deus, para anunciar com fidelidade o Evangelho. Também oramos pelos adolescentes que estão no retiro, que o Senhor os alcance pela Tua palavra, trazendo salvação para os nossos filhos, Deus. E que o nosso Deus seja proclamado e seja declarado também pelos lábios dos nossos filhos como sendo Deus deles. E nós pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor fale conosco através da Tua palavra, não pela instrumentalidade do pregador, mas pelo Teu Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. O texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você acha a vida boa? Aliás, você acha que Deus é bom? Tem a história de um discípulo, de Jesus, que servia como conselheiro de um rei. E esse rei gostava muito de sair para caçar. Mas antes dele caçar, ele vivia dizendo para o rei: olha, Deus é bom, viu? Sempre se lembre que Deus é bom e é muito bom. Um dia, esse rei vai caçar, e nessa caça ele não leva o seu conselheiro, que tinha até o costume de ir junto com ele, mas nesse dia ele não vai. E depois que ele vai caçar, esse rei, ele é capturado por uma tribo de canibais, e essa tribo separa ele para um grande sacrifício. Eles preparam um ritual, preparam o caldeirão, vão lá, só que na hora de cozinhar aquele sacrifício, para que eles possam se alimentar, eles descobrem que aquele rei tinha um problema. Faltava na mão desse rei um dedo mindinho. Detalhe, esse dedo mindinho o rei tinha perdido em caçadas anteriores. E por causa dessa caçada, porque ele teve o dedo mordido por feras na caçada, ele tinha voltado para o reino dele e perguntado para o discípulo de Jesus: você não disse que Deus era bom? Então por que meu dedo foi mordido pelas feras? Então eu vou prender você, para você aprender a parar de ser mentiroso. Voltando para o sacrifício dos índios canibais, quando eles descobriram que ele tinha um dedo faltando, eles liberaram o rei. Afinal de contas, alguém com defeito não era digno de fazer parte daquele sacrifício. O rei voltou correndo para o seu reino. E aí quando ele volta, ele pergunta: cadê aquele discípulo de Jesus? E aí o discípulo de Jesus não aparece, e aí ele é lembrado:
aí, o discípulo de Jesus que o Senhor está procurando está na masmorra. O Senhor se lembra que por causa do dedo mordido, o Senhor mandou prender ele? Ele é verdade, foi lá na masmorra e falou assim: olha, eu fui capturado por uma tribo de índios canibais e por causa da falta do meu dedo mindinho, eles me liberaram. Realmente você tem razão, Deus é bom. Mas eu estava pensando na volta que por causa do meu dedo mindinho, eu mandei você para a prisão. E como que Deus é bom se Ele deixou prender você? Aí esse discípulo de Jesus respira fundo e diz: porque se eu não tivesse preso, eu estaria contigo na caçada, e o sacrifício seria eu. Meus irmãos, é verdade que Deus é bom mesmo quando a vida não é. Deus é bom mesmo quando os filhos não são bons. Deus é bom quando os relacionamentos estão fragmentados pela dor. Deus continua sendo bom nos altos e baixos da história. Deus é bom. E as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. E pense bem, não haveria arco-íris se antes não houvesse as tempestades. Porque Deus é bom. E há momentos que nós só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando nós estamos nos mais profundos vales. Às vezes é necessário estar no fundo do poço para nós olharmos para o alto. Deus é bom, meus irmãos, porque nós só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite é mais escura e quando não há mais nada brilhando ao nosso redor. Deus é bom. E é das profundezas da nossa angústia que nós podemos nos erguer para as maiores conquistas no poder de Deus. Esse texto que nós lemos, ele mostra como Jesus continua sendo bom mesmo quando as circunstâncias são ruins. Jesus ele tinha passado um dia de pregação, de cura, de milagres, e ele já estava muito cansado. O texto vai dizer que era já tarde, sendo já tarde, Jesus convida os discípulos para que eles entrem no barco. No barco vem uma grande tempestade. E ao longo desse texto, nós temos essa tempestade que saculeja o barco dos discípulos e os leva a grandes questões da vida. Ao longo do texto, os irmãos vão notar que há 3 repetições da palavra megas, palavra grega megas, que é grande, grande, grande. Ela aparece no versículo 37 como um grande temporal. Ela aparece no versículo 39 como uma grande calmaria, ou um mar que ficou bem calmo, foi a nossa tradução colocou. E aparece no versículo 41, quando o texto vai dizer: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E a pergunta que fica é: por que tem essa repetição da palavra grande? E eu sei por quê. Porque o texto quer mostrar como Jesus é o grande Salvador. Mas, em primeiro lugar, para mostrar que Jesus é o grande Salvador, o texto nos demonstra um grande problema. Veja os versículos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar à outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Nós precisamos, a partir desses primeiros versículos, observar algumas verdades sobre as tempestades. E as tempestades, elas acontecem para todos. Você pode ser novo, pode ser idoso. Você pode ser homem, mas você pode ser mulher. Você pode ter boas condições financeiras e até tentar se blindar das adversidades, mas você não consegue se proteger de vários outros problemas que você não conhece, e até mesmo problemas de dentro. Você pode ter chegado aqui há pouco tempo, ou ser já experiente na caminhada cristã,
As tempestades, elas são democráticas. Elas não olham rosto, não olham cor de pele, elas não olham tamanho, não olham beleza, não olham a roupa que você tá. Elas não olham nada, porque elas chegam para todos. E quanto mais tempo de vida você tem, você vai observando que, vez ou outra, os problemas eles vão emergindo. E você não tem controle. Porque além delas serem democráticas, serem para todos, elas são repentinas. O próprio texto vai dizer, ora, grande temporal de vento. Essa expressão conota algo que aparece repentinamente, você não espera. É uma crise financeira que mesmo com o seu preparo, você notou que você não consegue lidar com ela. Ou os filhos que você pensava que estavam crescendo bem, mas eles começam a dar problema. Ou o casamento que até estava na sua leitura estável, mas enfrenta alguma crise. Meus irmãos, as coisas acontecem repentinamente, se nós não precisamos voltar muito tempo atrás. Veja bem, se nós voltarmos a 2, 3 anos atrás, quem imaginaria que nós passaríamos pelo que passamos? Pela pandemia que passamos, pelos problemas que passamos, pelas crises que passamos. Quem imaginaria que o barco da nossa existência seria balançado pelos ventos da morte, como aconteceu? Repentinamente, o mundo como conhecíamos foi balançado. E assim funcionam as tempestades. Além disso, as tempestades são inadministráveis. Há vários indícios, de que os discípulos achavam que estavam no controle da situação. Veja que interessante o que o texto nos mostra. Olha o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Mas olha o que a sequência do texto enfatiza. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Nós temos uma tensão aqui. Jesus chama, vamos. Mas logo na sequência, quem está no comando da situação são os discípulos. São eles que despedem a multidão e são eles que levam Jesus. Quem está conduzindo a situação? É Jesus que chama ou são os discípulos que conduzem? Há uma tensão aqui de quem controla as coisas. Uma tensão entre a vontade de Deus e a nossa condução. Sabe por quê? Porque normalmente nós somos assim. Senhor, guia minha vida. Canta, quão grande é meu Deus, que o Senhor domina sobre os céus e a terra, mas na segunda-feira quem manda sou eu. No meu trabalho quem governa sou eu. Na prática, nós não queremos que Jesus influencie nos meus relacionamentos, no meu casamento, no meu trabalho. E eu tento viver uma vida não segundo a vontade de Jesus, mas segundo os meus próprios meios. Com a força do meu braço. E as tempestades escancaram as nossas fragilidades, ou escancaram quem está no controle, ou escancaram que nós nunca estivemos no controle. E isso só mostra que as tempestades são inadministráveis. Você acha que está no controle, mas não está. Não está. Além disso, há outro indício no texto que vai mostrar que os discípulos achavam que estavam no controle. Se vocês olharem bem, eles chamam Jesus para entrar no barco, eles, na verdade, olha o texto diz, o levaram assim como estava. A ideia é Jesus que fala assim, vamos para outra margem, e os discípulos começam quase que empurram Jesus, então vamos. Jesus entra no barco e outros barcos o seguiam. Não era apenas um barco onde estava Jesus e os 12 discípulos. Era esse barco e me parece que há uma comitiva de barcos que seguiram eles enquanto eles atravessavam o conhecido Mar da Galileia, que na verdade é um imenso lago. Por que isso é importante? Às vezes nós nos cercamos de recursos. Talvez você não saiba fazer algo, mas você diz assim, eu conheço quem sabe. Talvez você se sinta seguro, cercado pela sua família. Seguro, cercado pelos seus amigos, pela sua rede de influência. Seguro, achando que as pessoas, os recursos que te cercam vão proteger você das tempestades. Era a situação aqui. Mas não foram protegidos. Embora havia barcos o seguindo.
Então note que as tempestades elas são inadministráveis, não são os recursos que vão ajudar você a administrar, porque elas são repentinas e nós não temos poder sobre elas. Além disso, a obediência não nos livra dos problemas da vida, dessas tempestades. E nós precisamos entender isso daqui, porque as tempestades não vêm necessariamente como fruto do pecado, algumas vêm. Os irmãos se lembram no caso de Jonas? Deus fala para Jonas, vai até Nínive e pregue. Jonas se levanta e vai para outra direção. E aí, tentando fugir da presença de Deus, o que é uma loucura, que ninguém foge da presença do onipresente, ele vai num barco e até dorme no barco. Aí Deus manda uma tempestade, e essa tempestade saculeja o barco a ponto dos marinheiros acharem que vão morrer, e aí o próprio Jonas revela, essa tempestade a culpa é minha, porque eu estou fugindo da presença de Deus. Então ele diz para os marinheiros, me joguem no mar que ela vai acalmar. Ele é jogado no mar, vem um grande peixe e o engole. Por que a tempestade veio? Por causa da sua desobediência. Há momentos, meus irmãos, que nós estamos colhendo as sementes que semeamos. Mas nem sempre. Nem sempre. Porque nós podemos estar em obediência a Deus e ainda assim passar por tempestades. Veja, os discípulos passaram o dia inteiro ouvindo a pregação de Jesus e passaram por tempestades. Os discípulos, eles entraram no barco a convite de Jesus, obediência, e passaram por tempestades. Os discípulos estavam com Jesus a convite de Jesus e passaram por tempestades. Você e eu passaremos por tempestades, ainda que no caminho da obediência. Lembre-se que quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado não foi Satanás. Lá no deserto, ele se encontrou com Satanás, mas quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito. Às vezes, Deus nos conduz às tempestades. Por quê? Porque as tempestades, preste atenção nisso, elas são pedagógicas. Há lições que nós não podemos aprender fora dos ventos fortes da vida. E Deus não desperdiça o sofrimento dos seus filhos, meus irmãos. Note que todos os acontecimentos do texto são contados da perspectiva dos discípulos. São eles que levam Jesus com eles. São eles que acordam Jesus, são eles que acusam Jesus de não se importar com eles, são eles que têm medo, e a pergunta que termina a história é feita pelos discípulos. Tudo isso demonstra que o foco desse texto é a narrativa, é o discipulado de Jesus com eles. Jesus está mostrando que eles estavam aprendendo com o que estava acontecendo, como acontece comigo e com você. Você acha que é você que está governando a situação, quando na verdade é Deus conduzindo você para te ensinar. E às vezes é desconfortável, sim, porque Deus está mais interessado no seu caráter do que com o seu conforto. Deus está infinitamente comprometido com o seu crescimento e não com a sua regalia. E se necessário, para ensinar você, Ele vai conduzir você para o lugar onde você inicialmente não gostaria de ir. Porque, meus irmãos, tem coisa que se não doer, não instrui. Você passa dias, meses falando para o menino, não põe o brinquedo na tomada, não enfia o dedo na tomada, não põe o garfo na tomada. E aí, sabe o que você faz? Com medo dele colocar alguma coisa no mato, você coloca um tampão. Aí ele descobre que com o garfo dá para arrancar o tampão da tomada. E ele vai lá um dia, arranca o tampão e cutuca a tomada. O que ele faz? Toma choque. Nunca mais ele vai pôr coisa na tomada. Porque tem coisa que se não doer, não instrui. O Salmo 119, versículo 31, está escrito: foi-me bom passar pela provação para que eu aprendesse mais dos teus decretos. A provação nos ensina mais sobre
quem Deus é e sobre as nossas próprias limitações. E talvez muitos de nós sejamos nanicos na fé, pequenos e frágeis, é porque nós fugimos das tempestades que Deus nos conduz ou nos negamos a aprender enquanto estamos nela. Talvez o que você precisa para a sua vida, para crescer na fé cristã, não é de livramento, mas sim de provação, mas sim de tempestade. Eu sei, eu e você não gostamos de ouvir esse tipo de coisa. Nós não gostamos de passar por problemas, e não tem que gostar mesmo não. Mas uma coisa é nós passarmos por problemas sozinhos. Outra coisa é nós passarmos conduzidos por Deus. Se Deus nos levar a um furacão, aquele lugar é o lugar mais seguro do mundo para nós. É o lugar que mais faz bem para a nossa alma. E você consegue se enxergar no quadro da grande história que Deus está pintando, que é composto por luzes e trevas, sorrisos e tristezas. Porque todos nós temos um grande problema. Você consegue se enxergar, ou melhor, enxergar Deus agindo em você enquanto você está no problema? Esse quadro é o quadro de Rembrandt, um pintor famosíssimo chamado Tempestade no Mar da Galileia. Ele é uma espécie de retrato exatamente desse relato de Marcos, nas Escrituras. E esse barco mostra que as ondas balançando o barco, as velas esticadas pelo vento violento, o desespero impresso na face dos discípulos. Note os braços tensionados, tentando se segurar. Note a desesperança no olhar de alguns que estão aí. Mas se você notar bem, esse barco não tem Jesus e os 12 discípulos apenas, ou seja, 13 pessoas. Esse barco tem 14 pessoas. Por quê? Quem é essa 14ª pessoa? Quem é esse intruso no cenário bíblico? Esse intruso, entre aspas aqui, é o próprio Rembrandt. Rembrandt, ele tinha o costume de pintar a si mesmo nas suas obras. Porque uma coisa, meus irmãos, é você falar de algo que você ouviu dizer. Outra coisa é você falar de algo que você experimentou. Rembrandt se via na grande pintura de Deus na história, ainda que fosse uma grande tempestade, ainda que fosse um grande problema. Você se vê assim também? Qual é o seu grande problema hoje? É a depressão? O mês está chegando no final, mas o dinheiro já chegou ao final faz tempo. É o filho que você já não sabe o que faz com ele. É o casamento que você só não separou porque dá trabalho demais. São as vozes que gritam em seu interior, que você não compartilha com ninguém. É o espelho que você teme olhar nele com crise no que vai enxergar. É o medo do amanhã, a guerra política, a guerra cultural. Qual o grande problema que você carrega ao seu redor? Ou qual é o grande problema que você carrega em seu interior? Deus frequentemente conduz seu povo não para livrá-lo das tempestades, mas nas tempestades, porque Ele é o grande Salvador.
e somente Ele pode lidar com um grande problema. Além de ter um grande problema no nosso texto, nós temos o segundo megas, vocês lembram? E nesse segundo megas nós temos um grande poder sendo demonstrado. Veja o versículo 38 e 39. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou megas calmo, bem calmo. Se fez, em algumas outras traduções, vai dizer, se fez grande bonança ou grande calmaria. Então imagine o quadro, os discípulos entram no barco, a tempestade vem, um grande temporal de vento, que os discípulos, que eram homens experientes na navegação, pensam que vão morrer, e eles acordam Jesus, falando: o Senhor não se importa com a gente. E Jesus estava dormindo na popa. O texto até fala que tinha um travesseiro lá. Obviamente não são os travesseiros que nós temos hoje, mas tinha algo, uma espécie de travesseiro. E veja, Jesus tinha motivo para dormir. Eu já disse que o dia dele foi extremamente cansativo. Ele tinha pregado parábolas. Se você olhar os versículos anteriores ao nosso texto, nós temos as parábolas do reino. Tinha ensinado sobre o reino de Deus aos discípulos. Jesus tinha curado várias pessoas, caminhado por vários lugares. E o cansaço o alcançou. O cansaço que o faz dormir é um indício da plena humanidade de Cristo. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. A Bíblia fala que Deus é o guarda de Israel. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E nesse salmo vai dizer que o Senhor não dormita, Ele é o guarda de Israel. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Ou seja, Deus não dorme, mas Jesus, Ele é plenamente humano e plenamente Deus. E o fato de Jesus dormir não é uma negação da sua divindade, mas uma afirmação da sua humanidade. Ele estava cansado. Esse era o sono do justo, diferente do sono de Jonas, né? Que ele estava dormindo injustamente, de descarado mesmo. Mas Jesus é o sono do justo. E nós temos um problema aqui, porque quem dorme não está fazendo. E às vezes a demora de Deus nos aflige mais que a tempestade. Mais duro do que os problemas que nós enfrentamos, talvez seja a espera ao lidar com os problemas. Os irmãos se lembram do caso de Marta, que mandou avisar Jesus que Lázaro estava mal. Jesus demora para chegar, e quando ele chega, Lázaro estava morto. E aí, a irmã de Lázaro chega: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus fala: ele está só dormindo. Jesus fala: olha, ele vai viver, vai haver ressurreição. E ela até pensa que Jesus está falando da ressurreição dos últimos dias. Ah, não, eu acredito, ressurreição dos últimos dias. Ele vai ter vida agora. Mas veja a agonia que essa mulher estava. Além disso, Deus às vezes nos leva para o centro das tempestades para mostrar que nós devemos aprender a esperar nele. Só que quem dorme não está fazendo, e às vezes a espera por ação é muito pior do que a própria tempestade. Lembre-se que Jesus esperou até o 4º dia para ressuscitar Lázaro. Porque ele tinha um propósito não apenas de trazer vida para Lázaro, mas para tratar o coração das suas irmãs. Além de quem dorme não está fazendo, quem dorme não está falando. Jó é um caso excelente para nós pensarmos sobre isso. Jó perdeu tudo. Seus filhos, seus bens, sua saúde. A mulher chega até ele e diz: abandona teu Deus e morre. E ao longo do livro de Jó, Jó fez 16 perguntas e não teve resposta. Silêncio. 34 vezes ele clamou e não ouviu
nada. Mas no final, depois desse período de silêncio, Deus falou com ele. E é por isso que ele vai dizer: o meu Redentor vive. Paulo, em 2 Coríntios, ao lidar com espinho na carne, ele clama a Deus 3 vezes. Primeira vez ele clama, silêncio. Segunda vez ele clama, silêncio. Só na terceira vez que Deus responde. E olha a resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A espera faz parte daquilo que nós temos que aprender diante de Deus. Quem dorme não está falando. É por isso que os discípulos, que talvez eles esperassem uma atitude diferente, eles chegam até Jesus e falam: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E é no meio dos nossos maiores temores que nós tendemos a duvidar do cuidado de Jesus. É no meio das tempestades que o nosso coração duvidoso se apresenta, dá as caras. Porque às vezes nós utilizamos máscaras plásticas tranquilas, mas ninguém usa máscara da tranquilidade, máscara social, quando tem o seu filho prestes a morrer. Quando não há mais esperança. Ninguém usa. E às vezes Deus usa isso para mostrar a nós aquilo que não saberíamos sem a tempestade. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos sempre aprender a perceber os nossos medos quando estamos no meio da tempestade. E muitos são os medos contemporâneos. Eu não tenho dúvida que você carrega no coração temores angustiantes. E talvez se eu perguntasse para vocês aqui, o que você mais teme perder? Ou o que você mais teme lidar? As respostas seriam mistas. Mas eu trouxe 2 medos, 2 tipos de temores que são muito comuns. O primeiro temor é o temor do amanhã. Esse medo é um medo muito versátil, ele pode assumir vários rostos e se esconder. Por exemplo, lembre-se, temor do amanhã pode se apresentar como preocupação excessiva com política. Por quê? No fundo, acredita que quem determina a segurança do seu amanhã é o governo. Medo do amanhã pode se apresentar como esforço financeiro extremo, porque no fundo você acredita que apenas uma conta cheia pode te proteger caso alguma coisa aconteça. O medo do amanhã pode se apresentar como atitudes controladoras, porque no fundo você se sente inseguro quando as coisas não estão do seu jeito ou debaixo do seu controle. E os efeitos colaterais do temor do amanhã são vários. Mas o efeito colateral mais comum, talvez você conheça muito bem, se chama ansiedade. E ela frequentemente nasce do medo. Mas no meio da tempestade da sua ansiedade, lembre-se do poder de Jesus. Sua ansiedade nas mãos de Jesus é instrumento para você depender mais dele. Porque você não precisa temer. Não precisa temer. E há um livro que se chama Abatidos, mas não Destruídos. E ele vai dizer: Deus pode conformar você à imagem de Cristo por meio da sua ansiedade. E é isso que significa dar certo no final das contas. Não é estar livre de toda dor e sofrimento, é ser livre em meio à dor e ao sofrimento, porque Cristo habita em você. Com Deus comandando o nosso barco, Ele sempre encontrará um rumo certo, porque sempre nos fará encontrar a Ele. Não importa quão ansioso esteja o vento batendo nas nossas velas. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados
recolheram milhares de crianças desabrigadas e as levaram para alojamentos especiais para tratar daquelas crianças, na maioria delas que estavam órfãs. E ali aquelas crianças foram alimentadas e tratadas. Mas à noite, elas não conseguiam dormir bem, porque elas estavam sempre inquietas e cheias de medo. E eles se esforçaram para fazer de tudo para aquelas crianças dormirem, mas elas não dormiam. E no outro dia elas estavam mais cansadas, mais estressadas, e a outra noite chegava e as crianças não conseguiam dormir. Elas estavam sempre inquietas, cheias de medo. Um pastor que estava lá para fazer capelania com as crianças teve uma ideia. Essas crianças, segundo ele, passaram por muita coisa. Viram os seus pais morrerem, muitas delas. Algumas crianças foram encontradas com dias sem comer nada, com muita fome. Então, esse pastor teve a ideia: vamos colocar um pão na mão dessa criança, e esse pão não é para comer não. É só para ela segurar, para ela dormir, se sentir segura. Apenas para segurá-lo. E veja, a certeza de que tinha um pão para o outro dia fez um efeito milagroso. As crianças passaram a dormir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus é o pão da vida em quem nós podemos nos segurar. E se Ele é o pão da vida que nós podemos nos apegar, o nosso amanhã, o nosso futuro está seguro em suas mãos. Portanto, meus irmãos, nós não temeremos. Mas eu disse que tem dois temores comuns, certo? Primeiro é o temor do amanhã. O segundo é o temor dos homens. Esse medo, como o anterior, também pode assumir várias faces. Ele é muito versátil. Veja, por que alguns inflam um currículo, se não para se proteger de um mercado de trabalho tão exigente? Temor de homens. Por que temos dificuldade de dizer não, se não por medo de desagradarmos os outros e não sermos aceitos? Temor de homens. Por que alguns são tímidos, se não por medo de se expressarem publicamente? Temor de homens. Por que alguns mentem, se não para parecerem melhores aos olhos dos outros e se protegerem da rejeição? Temor de homens. Por que nós temos mais facilidade de evangelizar o desconhecido do que amigos, se não porque tememos perdê-los, ou tememos saber o que eles acham de nós? Temor de homens. Por que nós valorizamos tanto o elogio, se não porque amamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus? É porque no fundo nós tememos mais os homens do que o Senhor. Edward Welch, no seu livro Quando Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, ele vai dizer que nós estamos mais preocupados com parecermos idiotas, temor de homens, do que não viver pecaminosamente, temor do Senhor. Nossos temores de pessoas revelam a pequenez de Deus aos nossos olhos. A gente cantou quão grande é o meu Deus. Será que é grande mesmo? Será que o seu Deus é maior do que a tempestade? Será que o seu Deus é maior do que os seus temores? Às vezes eu penso que a gente canta muito da boca para fora, viu? Porque se Deus é grande como nós cantamos, meus irmãos, Ele tem um grande poder. Ele tem um grande poder. E a resposta para o seu grande problema é o grande poder de Jesus. Então clame, ore, busque o Senhor. Na Bíblia nós temos várias orações lindíssimas de gente desesperada, mas que se dobrou diante da grandeza do poder de Deus. O Salmo 107 é um desses textos lindos. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações.
fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria e assim os levou para o porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Meu irmão e minha irmã, nós podemos clamar, porque apenas Jesus tem o grande poder. Não é na força do seu braço que você enfrenta as grandes desgraças da vida, mas é na força do poder de Deus, aquele que tem toda a graça do universo. Por quê? Nós não enxergamos no escuro, Deus enxerga. Nós não vemos o que está na curva do caminho, Deus vê. Nós não sabemos o que está no final da linha, Deus sabe. Os imprevistos nossos são previstos por Deus. Ele não é pego de surpresa, então descanse na providência de Deus. Creia que Ele está no controle, creia que Ele tem um grande poder, porque Ele é o grande Salvador. Mas ainda temos o terceiro e último megas. Nós temos um grande problema no nosso texto. Nós temos um grande poder de Jesus. E, por final, nós temos um grande temor. Olha o que diz os últimos versículos. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E veja, os discípulos demonstram aqui um medo pecaminoso. Porque medo, ele é o contrário do amor de Deus. 1 João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. É verdade que tem um medo que é cautela. Eu não vou pular de um precipício por motivos óbvios, né? Mas o medo que normalmente nos assola é um medo pecaminoso. E esse medo dos discípulos é um medo pecaminoso. Porque o próprio Jesus pergunta: como é que vocês não têm fé ainda? Porque o medo, no fundo, expressa a nossa falta de confiança no amor de Deus. E os discípulos não tinham motivos para temer. Primeiro, porque eles tinham a promessa de Jesus. Quem foi que disse: passemos para outra margem? Jesus. E se Jesus disse que eles iam chegar na outra margem, não importa o tamanho da tempestade, eles chegariam. Não importa se o barco viesse a pique, eles chegariam. Não importa se conscientes ou inconscientes, eles chegariam, porque a palavra de Jesus é promessa de Jesus. Jesus disse: passemos para outra margem, e eles passariam. Nós precisamos aprender a confiar mais nas promessas de Jesus. Os dias maus virão, mas o nosso Deus é bom, lembra? Salmo 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, ou seja, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia das tribulações, não temeremos, não tenha medo, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Não tenha medo, ainda que a conta não feche no final do mês. Não tenha medo, ainda que o seu casamento pareça arruinado. Não tenha medo, não tenha medo, ainda que o seu corpo fraqueje e que você pense que vai morrer. Não tema, o Senhor está agindo e Ele cumpre as suas promessas. Agora veja as promessas bíblicas. Eles tinham a palavra de Jesus, a promessa de Jesus. Aprenda a guardar no coração as promessas da palavra. Você lê as Escrituras? Participa dos estudos bíblicos? Guarda as pregações? Além da promessa de Jesus, os discípulos também tinham a presença de Jesus. Jesus estava no barco, com eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está no barco conosco. Ele disse: eis que estou convosco
todos os dias, nos dias de calmaria e nos dias de tempestade, até a consumação dos séculos. E veja, os discípulos conseguem lidar melhor com a possibilidade da própria morte do que com a possibilidade da presença de Deus entre eles. Mas lá estava Jesus, o Deus conosco, Deus Emanuel, o Verbo encarnado junto a eles. E a Bíblia fala que Deus está presente junto ao povo. Olha Isaías 43, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Por quê? Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Não tenha medo. Eu estarei com vocês. Deus não apenas nos conduz às tempestades, Ele nos acompanha nas tempestades. É a sua presença que nos dá segurança. É a sua presença que nos encoraja e anima. É a sua presença que cala os nossos medos. Meu irmão, minha irmã, você pode não sentir nada, mas pela fé Jesus está presente no barco da sua vida. Além disso, os discípulos tinham a paz de Jesus. Jesus estava dormindo, tranquilo, no travesseiro. Jesus estava em paz, mesmo com o mundo se transtornando ao seu redor. E paz é saber que Jesus está no controle da tempestade e apesar da tempestade. O seu sono vai mostrar muito se você tem a paz de Deus que excede todo entendimento. Quantas coisas nos roubam o sono, na verdade? Meu irmão, minha irmã, durma hoje. Não tema não. Tenha a paz de Jesus. O Salmo 3, versículo 5 diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O Salmo 4, versículo 8 está escrito: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu, só o Senhor, Deus, me fazes repousar seguro, não tenha medo. E o próprio Jesus, o Deus encarnado, ao vir, Ele disse: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Nós temos todos os motivos para ter a paz de Jesus. Por causa de Jesus, os nossos pecados são infinitamente removidos. Por causa de Jesus, nossos pecados são lançados no mar. Por causa de Jesus, nós somos feitos brancos como a neve. Por causa de Jesus, segundo Isaías 43, nossos pecados são apagados, são lavados. Como cristão, sabendo que Jesus fez tudo o que não poderíamos fazer, não teria a paz de Deus, sabendo que a ira que deveria estar sobre nós, estava sobre Jesus na cruz. Como a nossa paz pode ser roubada pelas circunstâncias, se o Filho de Deus foi sacrificado como culpado no nosso lugar, para poder nos dar o seu amor e a sua paz? Como que ainda não conseguimos dormir em paz? E se Jesus diz às tempestades, para as tempestades se acalmarem, e elas imediatamente se calam, por que ainda grita o meu coração? Creamos que no Jesus soberano sobre tudo, inclusive sobre as turbulentas águas do nosso ser. Além da paz de Jesus, os discípulos também tinham o poder de Jesus. Lembra que Jesus, ele levanta, ele repreende os ventos e os mares, e se faz uma grande calmaria. O vento e o mar agora, eles param de gritar ao som da voz de Jesus. O mar se acalma com o poder da palavra de Jesus, assim como a palavra de Jesus produziu ordem lá em Gênesis 1. E o verbo que Deus disse: faça-se luz, e fez luz. Esse verbo, segundo João, é o próprio Jesus. O contexto vai mostrar
né, que Jesus tem poder sobre a natureza, né? Os discípulos têm que escolher entre a fé, crer em Jesus, que ele estava fazendo aqui, e o temor. Quando Jesus ele termina de atravessar o mar da Galileia, ele se encontra com um endemoniado Gerazeno. E Jesus expulsa esse Gerazeno pela sua voz. Jesus tem autoridade sobre a natureza e sobre os demônios. Jesus também tem autoridade sobre a vida. Porque na sequência, Jesus encontra uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. E por causa da autoridade de Jesus, ela tem que escolher entre a fé e o desespero. E também Jesus tem autoridade sobre a morte. Porque ele ressuscita a menina, filha de Jairo. Porque Jairo tem que escolher entre a confiança e a ansiedade. Porque Jesus faz o que só Deus pode fazer. Você não precisa temer, você precisa crer. Mas ainda assim, apesar de todos os motivos para acreditar, os discípulos ainda duvidaram. Ainda duvidaram. Eles tinham o poder de Jesus, a presença de Jesus, a promessa de Jesus, a paz de Jesus, e ainda assim duvidaram. O texto termina com eles perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E no Evangelho de Marcos, a primeira vez que alguém faz essa pergunta, quem é este? Está lá em Marcos 1, 27. É a multidão quem pergunta: quem é este? Os primeiros a questionar quem é Jesus, a multidão. E agora, quem está questionando quem é Jesus são os discípulos. Meus irmãos, uma coisa é a multidão não saber quem é Jesus. Outra coisa muito diferente são os discípulos de Jesus não saberem quem é Jesus. E que perigo, meus irmãos, nós seguirmos alguém que não conhecemos. Que perigo. Nós seguirmos um Jesus sem conhecermos o Jesus que seguimos. Que perigo. Mas deixa eu te falar, talvez você seja como os discípulos e segue alguém que não conhece direito. A grande questão, quem é Jesus nesse texto? E eu tenho uma certeza. Esse texto foi construído, escrito de uma maneira para mostrar que Jesus, ele é o verdadeiro Jonas. Veja as semelhanças entre os textos. Nós temos a tempestade de Jonas, né? Nós temos um barco na tempestade em Jonas. Nós temos Jonas que dormia, mas foi acordado. Nós temos a tripulação que dizia que morreria por causa da tempestade. Nós temos a tripulação que ficou com medo da tempestade. Nós temos também uma intervenção miraculosa e o mar se acalmou, jogando Jonas para fora. E por fim, nós temos um grande temor, ainda maior a Deus, após a tempestade se acalmar. Pois a tempestade de Marcos tem um paralelo perfeito. Veja, o barco também está na tempestade. Jesus dormia, mas foi acordado. Os discípulos diziam que morreriam por causa da tempestade. Os discípulos ficaram com medo da tempestade e houve uma intervenção miraculosa. O mar se acalmou com a ordem de Jesus e, por fim, havia um temor ainda maior a Jesus após a tempestade se acalmar. Mas se você é observador, você vai notar que tem uma pequena diferença. Veja que há um detalhe que na intervenção miraculosa de Jonas, jogaram Jonas na tempestade para a tempestade se acalmar, não é verdade? Mas com Jesus, Jesus não foi jogado para fora do barco, direto na tempestade. A ordem de Jesus acalmou a tempestade. Olha o que Jonas vai dizer: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Jesus não foi lançado no mar para ficar calmo, certo? Sim e não, certo e errado. Nesse texto, Jesus não é lançado na tempestade para acalmar essa tempestade. Mas quando nós olhamos o Evangelho como um todo, nós vemos que Jesus sim foi lançado numa tempestade para acalmá-la. Jesus vai dizer sobre si mesmo: aqui está quem é maior do que Jonas. Sabe por quê? Porque Jesus não foi lançado naquela tempestade de vento, mas foi lançado na tempestade da ira de Deus, para que essa tempestade se acalmasse e nós pudéssemos nos encontrar com Deus da paz. Por isso que Jesus é o príncipe da paz. Ele foi lançado na tempestade da ira de Deus, para sobre nós ser derramado o amor e a paz de Deus.
Tim Keller, no seu livro A Cruz de Cristo, ele vai dizer que Jesus foi atirado à única tempestade que de fato pode nos afundar. A tempestade da justiça eterna, da dívida que temos por causa das nossas transgressões. Essa tempestade não se acalmou enquanto não o arrastou por completo. Por isso, eu quero dizer para você, jamais questione se Jesus se importa com você. Jamais questione se Deus é bom. Ele enfrentou a tempestade da ira de Deus para que você experimente a tempestade do seu amor. Enquanto eu preparava essa mensagem, uma oração surgiu no meu coração. Eu quero encerrar compartilhando com vocês. Querido Senhor, falaste com tempestades, falarias com as nossas? Acalmaste o coração dos apóstolos, acalmaria o caos dentro de nós? Tu lhes disseste para não temer, dize o mesmo para nós. Estamos cansados da nossa preocupação, esgotados e diminuídos por causa dos vendavais da vida. Ó Príncipe da paz, concede-nos um espírito de calma, porque Tu és o nosso grande Salvador. Vamos orar. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti, não para questionar como os discípulos fizeram, se o Senhor não se importa que nós pereçamos. O Senhor se importa tanto, mas tanto que pereçamos, que o Senhor foi quem pereceu no nosso lugar. O Senhor quem foi lançado na tempestade da ira de Deus, para nós experimentarmos a paz, a calmaria e a bonança. Nós Te louvamos, Deus, por tão grande salvação em Cristo Jesus, que suportou a ira que nós não poderíamos suportar, para nos entregar a tempestade do Seu amor. Acalma o nosso coração, Deus. Nós entregamos ao Senhor os nossos grandes problemas, os problemas que nós não temos solução, as coisas que nos tiram do prumo, que roubam as nossas noites de sono, que balançam o nosso barco existencial, que rasgam as nossas velas. Mas nós trazemos o nosso grande problema, aquele que tem o grande poder, e dizemos: Deus, encha-nos das Tuas promessas, da paz do Senhor, da consciência da presença do Senhor, e ajuda-nos a crer, Deus, que o Senhor é o nosso grande, grande, grande Salvador. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.